Bom dia, quarta-feira, 22 de abril, nosso combate de todo dia está no ar. Enquanto o novo coronavírus avança pelo Brasil, vamos conhecendo melhor esse inimigo, as características que surpreendem até os médicos. No começo, você deve lembrar, a orientação era a seguinte: procure ajuda quando os sintomas de febre, falta de ar, cansaço ficarem fortes demais. Agora, para alguns pacientes, a estratégia parece que está mudando. Muitos estão sendo internados no começo dos sintomas e assim previnem uma piora rápida. Mostramos ainda que se as comunidades, favelas de todo o Brasil são pontos vulneráveis, a informação está sendo malhada para segurar a expansão do vírus. Você manda a sua dúvida, a sua pergunta para a gente usando a hashtag PerguntaCorona nas redes sociais. Tudo junto, Pergunta Corona. Nossos convidados hoje são os infectologistas Fabiano Steinbock e Marcelo Otsuka. E nós começamos o programa de hoje com um alerta. O doutor Sandro Oliveira é o coordenador médico da UTI do Hospital Ronaldo Gazzola, que é a unidade de referência para a Covid-19 na rede municipal do Rio de Janeiro. Preste atenção se você acha que a doença só é perigosa para os mais velhos. Não é uma doença que poupa qualquer tipo de idade. Pessoas jovens, adultos jovens podem adquirir o Covid-19, inclusive a sua manifestação severa. O único recado que realmente a gente pode dar como profissional de saúde que está atendendo diretamente esses pacientes com Covid-19 é realmente para fazer o isolamento domiciliar. Nós estamos fazendo a nossa parte no nosso dia a dia, incansavelmente. E nós contamos muito que vocês façam sua parte também. Fiquem em casa e estejam em casa por nós e por todos os seus familiares. Pois é, respeitando essas orientações, a gente fala sempre aqui no programa da importância de ficar em casa neste momento. Mas talvez os números ajudem a entender melhor esse pedido. O Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo fez projeções de quantas pessoas vão ficar doentes em cenários diferentes de isolamento e de quantos leitos de hospital serão necessários. Se for mantida a adesão de 50% da população, que é o que tem sido registrado pelo governo de São Paulo, seria preciso criar 8 vezes mais leitos do que é possível ter hoje. Nós temos essas informações aqui no telão. 70% de isolamento, que é o almejado pelo governo do estado, significa a criação de 2.120 novos leitos. Neste momento, nós estamos em 50% de isolamento. A gente precisaria criar, num prazo de 60 dias, quase 18 mil novos leitos para atender todo mundo. Uma condição considerada insustentável pelo governo de São Paulo. A gente começa a nossa conversa aqui com o doutor Marcelo, doutora Fabiane. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui no nosso programa. Eu começo falando dessa nova orientação da Prefeitura de São Paulo para os casos leves. Antigamente a gente falava, só vai procurar ajuda para não correr o risco de se contaminar e se infectar num hospital, num posto de saúde, quando o caso for muito grave. Mas agora a Prefeitura de São Paulo está percebendo que alguns casos muito leves, brandos, evoluem muito rápido e está determinando essa internação. O que o senhor acha disso, doutor Marcelo? Bom dia. Bom dia, obrigado. Eu acho que o primeiro cuidado que a gente tem que ter é que não é só o idoso que pega a doença. O jovem também pega. E pode ter quadro grave também. Então, aquela falsa impressão, eu vou ter um quadro leve e vou passar bem, não. Às vezes é a fase inicial da doença e isso vai se complicar. Então, é importante que esses pacientes realmente sejam acompanhados, que você tenha o controle deles e que, de alguma forma, você possa acompanhá-los. Talvez não interná-los, mas nós temos que ter critérios adequados para dizer esse paciente realmente precisa ser internado, esse paciente realmente precisa ser avaliado por um especialista. Mas esses que são internados, eles já... O que leva a essa internação? Um quadro febril que foi muito rápido, uma falta de ar que já apareceu logo no primeiro dia e já está muito forte. O que levaria a essa internação, mesmo sendo um sintoma brando? Sintomas que vêm muito rapidamente, febre muito intensa, ou mesmo que começa com desconforto respiratório logo inicial, e principalmente, se for maior de idade, mais de 60 anos, ou se tiver alguma outra doença de base, esses, sem dúvida nenhuma, têm que ser avaliados. Tá? Sintomas que vêm muito rápido são muito chamativos. Isso é importante que a gente tenha esse tipo de controle. Agora, eu entendo também que possa acontecer, a pessoa foi no posto de saúde, foi no hospital, e às vezes, não é criticando os médicos de forma nenhuma, mas às vezes a falta de experiência com a Covid faz aquele médico liberar aquela pessoa. Isso pode acontecer, doutora, ou tem acontecido? Bom dia, Márcio.
Eu acredito que existem 2 pontos importantes de forma bem objetiva para a gente lidar com essa informação. Primeiro, é que não vamos ter leitos para todas as pessoas se nós começarmos a internar os casos graves. Aí é que entra os brandos, né? Aí é que entra a experiência do médico que está na ponta de observar e realmente triar quem precisa ficar em observação por alguns dias até entender melhor o caso, ou quem deve ser dispensado para casa. E no caso desses que devem ser dispensados para casa, é importante reforçar 2 aspectos. Primeiro, essa é uma doença de fases, ou seja, ela pode começar com um desconforto, ela pode ter uma melhora lá pelo 4º, 5º dia e pode se agravar entre o 7º e 10º dia. Diferentemente de um resfriado comum, que vai melhorando, melhorando e pelo 7º dia acaba, aqui existe uma possibilidade muito grande desses casos se agravarem, dependendo do paciente, no 7º dia. Por isso que o ideal é não deixar chegar nesse 7º, 8º dia. Muita gente fala do 8º dia, que marcaria uma piora. Quer dizer, eu lembro do Dr. Davi Wipp falar logo no começo, quando a gente começou a falar muito dessa doença, a febre que vai e volta. Quer dizer, a febre começou, caiu, deve voltar talvez no 7º, até o 7º, 10º dia, como a senhora falou, e o quadro de falta de respiração se agravar. Exatamente. E não, hoje a gente, com um pouco mais de experiência com a doença aqui no nosso país, não é só a questão respiratória. Existe o acidente vascular cerebral, existem outras patologias associadas a essa doença que são de gravidade também. Então, a gente está olhando e falando da falta de ar, da dificuldade respiratória, mas é importante que cada pessoa que tenha dúvida ou suspeita da Covid-19, se aparecer algum fato novo, que vá a um serviço de emergência o mais rapidamente possível. A gente vai atualizar ao longo do programa os números de hoje da Covid-19. Esses números são sempre totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. Eu não sei se a gente aqui está, os dados confirmados pelas secretarias estaduais de saúde. Casos confirmados da Covid-19, estamos neste momento com 43.592 casos e o número de óbitos nós temos 2.769 neste momento. Lembrando que desde quinta-feira o Ministério da Saúde não faz aquela prestação de contas para a gente ter as informações sobre casos confirmados, os rumos da investigação, mas parece que hoje teremos uma entrevista coletiva. Uma boa notícia, parece que hoje teremos uma entrevista coletiva do Ministério da Saúde para atualizar o que está sendo feito no Brasil sobre a doença Covid-19. Aqui nessa tela, os casos de óbito dia a dia. Começou no dia 17 de março, a primeira morte, até agora, o dia 21 de abril, ontem, quando tivemos 166 casos, uma alta de 46,9% em relação ao dia anterior. Nós temos outra informação agora também, a incidência nos estados. A gente atualiza esses dados da Covid-19, quantas pessoas já foram contaminadas, quantas morreram e, quando possível, quando recebemos esse número do Ministério da Saúde, a gente procura destacar também quantos já se recuperaram. Pelo último balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, foram mais de 24 mil pessoas recuperadas. Mas números totais não dão um quadro exato de como a epidemia se espalhou pelo Brasil. No telão, a gente mostra a incidência da Covid-19 por estado em cima do 1 milhão de habitantes. Casos por 1 milhão de habitantes. Em primeiro lugar, Amazonas, depois vem o Amapá, Roraima, Ceará e São Paulo aparece em quinto lugar nesse dado. Casos por 1 milhão de habitantes. Curioso que São Paulo é o estado que tem o maior número de doentes em números absolutos. Agora, a gente viu por estados, vamos ver agora pelas capitais. Pelas capitais, a mesma coisa. Fortaleza em primeiro lugar, com uma boa diferença em relação a São Luís, Recife, São Paulo aparecendo, a cidade de São Paulo aparecendo em quarto lugar e Manaus em quinto lugar. Casos por 1 milhão de habitantes nessas cidades. Esses números são preocupantes, especialmente quando a gente começa a discutir no Brasil a questão do alívio do isolamento, do distanciamento social. Para esses estados que mostramos na tela anterior e para as cidades, eu acho que nesse momento a gente não pode nem pensar nisso agora. Exatamente, Márcio. A gente ainda não conhece a magnitude da doença. Nós não testamos todas as pessoas que deveriam ser testadas, então esse número é um ponto importante, é um parâmetro importante, mas certamente isso ainda está subnotificado, ou seja, esses números devem ser maiores ainda do que esses. Não há condição alguma de afrouxar isolamento nesse momento, porque nós não atingimos o pico da epidemia ainda no nosso país. E sabemos, pelo dado anterior que você nos apresentou, a quantidade de leitos de UTI que nós necessitaríamos caso haja um afrouxamento desse isolamento.
Então, como um outro colega comentou, a única coisa que a gente pode fazer nesse momento que está ao alcance das nossas mãos é manter o isolamento. Porque as regras do Ministério da Saúde, pelo menos eram antes, com o ministro Mandetta, ex-ministro Mandetta, eram enquanto não tivermos só com uma estabilização dos casos, controlando esses casos e leitos sobrando, muitos leitos, a gente pode pensar num alívio dessas medidas. Nesse momento, para esses lugares, é impossível. E, de novo, aqui a informação. Em São Paulo, se a gente alcançar 50% de isolamento, é o que estamos conseguindo, vamos precisar de 18 mil novos leitos. É claro que esses números vão variar de lugar para lugar, mas certamente, se a gente não conseguir ficar em casa, os outros estados, municípios, vão precisar criar leitos também. E não é fácil criar esse tipo de leito assim, de uma hora para outra. A questão não é só criar leito, é o equipamento que você precisa ter para esses leitos, é a qualificação do médico para atender nesses leitos. Não é uma coisa tão simples assim, nós não temos esse número tão grande. E outra, os nossos médicos, nossos enfermeiros, eles também ficam doentes. E, de repente, nós até temos uma diminuição do número de pessoas trabalhando na frente. Eu gostaria até de fazer um comentário. Nós temos mais de 20 mil casos do que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que nós não sabemos o agente ainda, que teoricamente pode ser o Covid. Tá? Isso neste ano. Nós temos 7 vezes mais internações por síndrome respiratória aguda grave, que é o que o Covid dá, que muitos desses nós não sabemos ainda qual que é o agente. E isso é uma coisa importante. E o calor, né? Nós temos um número exacerbado de casos em região quente. De acordo com os números oficiais, até a semana passada, havia 60 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus nos presídios brasileiros. 154 casos suspeitos e 2 mortes. Esse é outro ponto muito importante em toda essa discussão tão grande do novo coronavírus no Brasil. Como esse vírus está entrando nas prisões. No Rio de Janeiro, as autoridades confirmaram a primeira morte esta semana, mas os números podem ser ainda maiores. 305 presos com mais de 60 anos estão no Instituto Penal Cândido Mendes, que tem capacidade para 246. Está superlotado. A Secretaria de Administração Penitenciária já confirmou uma morte por Covid-19 no presídio. Mas, de acordo com o mecanismo de combate à tortura da Alerj, esse número pode ser maior. Esse ano já foram registradas 6 mortes no Cândido Mendes. As mortes que a gente conseguiu entender qual foi a sintomática anterior envolvem insuficiência respiratória, muita falta de ar, a pessoa estaria passando mal há algum tempo. Nos presídios, o novo coronavírus tem sua capacidade de contaminação aumentada. Na população geral, você calcula que uma pessoa doente vai infectar 2, 3 pessoas. No presídio, a gente estima que no mínimo 10 pessoas vão ser infectadas. As visitas aos presídios foram suspensas para evitar a disseminação do novo coronavírus, mas no Piauí, um projeto tem permitido o contato entre os presos e as famílias. A gente conhece mais esse projeto com o repórter Felipe Pereira, que fala com a gente de Teresina. Felipe, bom dia. Oi, Márcio. Bom dia para você, bom dia a todos. Estão sendo oferecidas visitas virtuais aos detentos aqui do estado. Elas começaram há quase 20 dias e acontecem em 16 das 17 penitenciárias piauienses. As visitas ocorrem em uma sala reservada com a presença de 2 assistentes sociais e um agente penal, fazendo a guarda. Tem duração de 5 minutos. A direção dos presídios diz que a vantagem é que os detentos podem rever toda a família de uma só vez, tendo em vista que cada preso só teria direito a cadastrar 2 pessoas nas visitas convencionais. Dos mais de 5 mil detentos piauienses, 40% não recebiam visitas presenciais porque os familiares moram distante e não tinham condição de ir até o presídio. Agora, com a ajuda da tecnologia, no estado são 206 casos confirmados e 15 mortes por Covid-19. Dentro dos presídios, não há mortes, casos confirmados e nem mesmo suspeitos da doença. Márcio. Muito obrigado, Felipe. Essa questão dos presídios realmente é muito delicada. Como é que você constrói outro prédio para isolar os doentes, os presos doentes, os que não estão doentes, segurar a visitação, que é muito difícil também? Difícil solução esse problema. Muito difícil, e a gente tem que considerar que os carcereiros, o time que está do lado de lá,
também está em contato com eles e esses transitam na rua, esses vão para suas casas. E trazem a doença. E podem trazer a doença também. Então, realmente é bastante difícil imaginar um isolamento dentro de um local como esse. É a mesma situação, e até desculpa comparar, com os idosos nos asilos, nas instituições de longa permanência de idosos. É uma questão muito delicada, tem que ter muita responsabilidade das pessoas que trabalham nesses locais para não trazer a doença, de como lidar, reconhecer os sintomas logo que aparecem. Muita responsabilidade para esses cuidadores de idosos também. Não só responsabilidade, mas é muito difícil você fazer esse controle pela proximidade deles. E falta de equipamento, falta de treinamento. Acho que falta muita gente ser melhor treinada em relação a isso, de reconhecer a doença e tudo mais. Márcio, eu acrescentaria um ponto interessante, que à medida que essas pessoas vão se contaminando, então os presos estão se contaminando, se os carcereiros se contaminarem, a gente tem um plano B para alguém substituir essas pessoas tão importantes que estão na linha de frente, que é o mesmo problema que está acontecendo na saúde. Se já faltam pessoas experientes para atender os casos, e a gente comenta muito de construir novos leitos de UTI, a pergunta é, a gente tem profissionais qualificados para estarem nesses leitos de UTI? O que a gente vai fazer nos serviços de atenção básica com a quantidade enorme de profissionais da área de saúde que vem se contaminando? A gente já tem um plano de substituição para eles? Eu acho que são pontos muito importantes com o avanço importante da epidemia nas últimas semanas e que é necessário um planejamento e a gente espera que as autoridades, o Ministério da Saúde, nos tragam uma solução para isso, porque o contrário disso é ter gente doente trabalhando e disseminando mais ainda a doença. Por isso que mais do que nunca o isolamento é importante para a gente conseguir segurar o número de casos que vão aparecer na boca do hospital. Quer dizer, e não é só Covid, né? São outras doenças também. Que seguem, né? Que seguem acontecendo. Se a gente sobrecarregar os médicos neste momento, eles vão estar sobrecarregados com Covid, com outras doenças, e certamente o atendimento não vai ser bem feito. Em Minas Gerais, um senhor de 65 anos ficou quase um mês no hospital e está em casa. É o seu Francisco, que mora em Lagoa da Prata. No dia da alta, ele e os filhos gravaram um vídeo pra gente. Eu saí estava no CTI, fiquei lá. Quanto, né? 21 dias. Fiquei 21 dias lá no CTI. E saí, estou aqui contando para vocês, graças a profissionais dedicados, que deveria ter mais apoio, o povo deveria abraçar mais esse povo. E fé. Se você não tiver fé, também não adianta eu correr atrás de nada não. Melhor largar para um lado. Então, esse é o seu Francisco, um vencedor do Covid, e está aqui em casa, recebeu alta hoje. E beleza, a esperança, pessoal? Ela não é a última que morre, a esperança nunca morre. Valeu, galera! É emocionante ver esse vídeo do seu Francisco. Que bom que ele está bem. Mas a gente percebe que ele tem uns machucadinhos ali na testa, no rosto. A informação que a gente tem é que ele ficou muito tempo de bruços no leito. E isso é uma técnica que vocês usam, né? É uma técnica, chama pronação, que é você deixar o paciente deitado de barriga para baixo para aliviar um pouco a carga do pulmão. E ali acabou que ele ficou muito tempo na mesma posição, então ele fez essas lesões que chamam-se escara, vai cicatrizar e ele vai ficar muito bem. E isso acontece quando o paciente está mais grave? É, exatamente. Quando o quadro pulmonar está muito sobrecarregado, é necessário muitas vezes que o paciente passe até 18 horas, alternar esses períodos que ele fique de bruços, ou seja, de barriga para baixo e depois volta à ventilação. Isso é algo novo, mas ajuda bastante na ventilação. E mais uma vez, aí é que vem o ponto de ter a experiência para poder fazer isso. E também para celebrar a volta do seu Francisco. Sem dúvida. Que estava grave e que bom que ele está de volta, principalmente para os filhos lá. Fiquei muito emocionado vendo isso. Vamos às nossas perguntas aqui, que chegaram pelo Pergunta Corona. Pergunta da Aline. Se eu entrar em contato com alguém contaminado, já saio transmitindo o vírus para outras pessoas? Ou a transmissão começa após eu apresentar os sintomas? A transmissão, ela começa em torno de 2 dias antes das manifestações clínicas, tá? O período de incubação, para você começar a ter manifestação, vai de 2 dias até, em média, 14 dias depois que você se contamina. E esse é um grande problema, porque às vezes nós já estamos transmitindo e não temos certeza, mas não é imediatamente. Demora um tempo e para cada indivíduo
esse tempo pode ser diferente. E exatamente por isso, se a gente está doente e transmite sem saber, que todo mundo está sendo recomendado a usar máscara, né? A gente assim consegue conter mais o vírus aqui, mesmo sem saber se a gente está doente ou não. Andressa, qual é a diferença entre os sintomas da tuberculose e da Covid-19? Essa é uma excelente pergunta. Lembrar que a Covid, ela lembra mais um quadro de resfriado, de gripe. Então, você tem o nariz escorrendo, você tem a dor no corpo. E a tuberculose é mais associada a um quadro pulmonar, ou seja, tosse e muitas vezes, durante a tosse, sai um pouquinho de sangue. A Laís pergunta, portadores de síndrome do intestino irritável, que possuem, por vezes, baixa imunidade, essas pessoas se enquadram no grupo de risco? Tem alguns estudos em relação a isso que não demonstram uma piora da evolução para quem tem síndrome de intestino irritável. Uma das situações, e aí a gente fala em doenças inflamatórias intestinais, é quando você faz uso de alguns medicamentos imunossupressores, que daí sim pode ter um risco maior de ter quadros mais graves. A gente tem que lembrar que o coronavírus ele tem uma predileção também pelo intestino, então pode ter inclusive quadros de diarreia pelo coronavírus. Pergunta do Saraiva, da Saraiva. Há 2 dias, não sinto cheiro nem gosto das coisas. Não tenho falta de ar nem febre. Cansaço vem somente com a tosse. Devo procurar o hospital? Então, esse é um quadro bastante suspeito de Covid-19, que chama anosmia, ou seja, essa falta de cheiro e de gosto das coisas é uma característica, é um sintoma dessa doença. Eu gostaria de sugerir para essa pessoa que ela fique atenta, de fato, a essa falta de ar. Ou seja, se ela começar a ter falta de ar para fazer as atividades comuns que ela fazia, é um sinal de alerta. Ontem eu conversei com um paciente que já se recuperou de Covid e ele dizia que ele sentia falta de ar na hora que ele se abaixava para amarrar o sapato. Olha. Então, é algo que foge do comum. Então, isso é importante. O que fugir do comum merece atenção e sim, por favor, procure o serviço de atenção mais próximo da sua casa. Só pela falta de olfato e paladar, ainda não. Não. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com as suas perguntas, as suas dúvidas no nosso combate. Até já. Às 10h16, estamos de volta com o nosso combate. Mais de 1.000 agências da Caixa Econômica em todo o Brasil passam a abrir mais cedo a partir de hoje para dar conta da demanda. O acesso à área de atendimento vai ser controlado para evitar aglomerações, pelo menos essa é a promessa. O repórter Fabiano Andrade, de Brasília, explica como isso vai funcionar. Vai ser difícil, né, Fabiano? Vamos tentar, né? Bom dia para você, amigo. Bom dia para você também, Márcio. Um bom dia para todo mundo ligado no combate. Olha, segundo a Caixa Econômica, as agências que estavam funcionando de 8 até o meio-dia, agora vão funcionar de 8 até as 2 horas da tarde para serviços essenciais como saques do Bolsa Família, do abono salarial, seguro-desemprego, outros serviços que não estão relacionados ao auxílio emergencial. Para o auxílio, a Caixa lembra que o número de telefone é o 111 e as pessoas que receberam benefício na poupança digital podem fazer a movimentação por meio do aplicativo da Caixa Econômica, embora a gente tenha recebido muitos relatos de pessoas que têm apresentado dificuldades em fazer essa movimentação por causa do grande número de acessos. Bom, eu estou aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha, bem na área central de Brasília, porque hoje a gente já está no 2º dia de testagem em massa da população do Distrito Federal. São 100 mil testes que devem ser feitos. Ontem, aqui no Mané Garrincha, foram feitos, em 5 pontos do Distrito Federal, na verdade, foram feitos 3.100 testes e 46 pessoas testaram positivo. O Corpo de Bombeiros está fazendo uma triagem dos pacientes que vêm até aqui e pedem que só venham as pessoas que estejam apresentando sintomas da Covid, como gripe, febre, tosse seca, por, no mínimo, 7 dias. As pessoas que estão apresentando esses sintomas nesse prazo de 7 dias estão habilitadas a fazer esses exames aqui. Como eu disse, são 100 mil testes que devem ser realizados nos próximos dias. Até agora, a taxa de confirmação de Covid-19 tem ficado em torno de 1%. Márcio, é com você. Muito obrigado, Fabiano. Bom dia para você aí em Brasília. A transmissão do novo coronavírus nas comunidades carentes do Brasil é um problema grave. No Rio de Janeiro, o canal Voz das Comunidades criou um portal para atualizar diariamente as informações sobre casos de Covid-19 nas favelas. Eu converso ao vivo pela internet com Renê Silva, que é o fundador do projeto. Renê, bom dia, um prazer falar com você. Como é que vocês monitoram, como é que vocês recebem essas informações, Renê?
Bom dia, Márcio. Bom dia para todo mundo. Então, a gente monitora isso através das fontes oficiais, né, da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado, mas também temos informações aqui no Complexo do Alemão, em algumas outras favelas, disponibilizadas também pelas clínicas da família. O nosso grande desafio é que, dentro dessas favelas que a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro, já tem muitos casos suspeitos, mas poucas pessoas estão sendo testadas. Então, aqui no Complexo do Alemão, a gente já tem mais de 1.000 casos suspeitos e só tem confirmado pelo painel da Prefeitura cerca de 4 pessoas com o Covid-19, porque não está tendo teste em massa. Eu estava vendo agora a reportagem do Brasília, estava pensando exatamente isso. A gente precisa de polos de testagens para que a gente possa cada vez mais atualizar sobre o que está acontecendo nas comunidades do Rio de Janeiro. E além dessa falta de testagem, que você deixou bem claro para a gente, alguma outra ação está sendo feita ou você percebe que está carente de ser feita nas comunidades, nas favelas do Rio? Olha, pouquíssimas ações estão acontecendo nesse momento. O que tem sido feito é pela sociedade civil, pelas ONGs, pelos ativistas, pelas mobilizações feitas pela própria favela. Eu tenho visto isso muito no Complexo da Maré, aqui no Alemão. Aqui no Alemão a gente montou, por exemplo, um gabinete de crise, né, juntando Voz das Comunidades, Mulheres no Alemão em Ação e Coletivo Papo Reto, para que a gente possa mostrar e falar o que está acontecendo na nossa realidade e também ajudar as pessoas com cesta básica, kit de higiene, enfim. A gente tem tentado contribuir de alguma forma enquanto sociedade, porque enquanto poder público, pouca coisa ou quase nada tem sido feito. Teve reforço nos postos de saúde das comunidades, tem informação sendo divulgada lá. Qual é a situação nos postos de saúde? Então, os postos de saúde têm cada vez mais ficado cheios, né? Aqui no Complexo do Alemão, só ontem a gente teve cerca de 75 novas notificações do coronavírus em uma das 6 clínicas que existem no Complexo do Alemão e poucas informações estão sendo disponibilizadas. Os médicos e enfermeiros, os profissionais de saúde em geral, têm passado informações do que eles têm, mas oficialmente são poucas informações. Está tendo muito mais uma mobilização das favelas como um todo, da sociedade, de comunicar, né? A rádio comunitária aqui do Complexo do Alemão, por exemplo, está soltando aviso sonoro, tem carro de som circulando, tem faixas aqui dentro. Então, a própria favela ela está comunicando sobre os problemas, sobre o risco e a gravidade do novo coronavírus, tentado de alguma forma conter o vírus, mas é um desafio muito maior, que não cabe só a gente. Também precisa de esforços do poder público para que esses testes aconteçam em massa, né? Eu fui visitar, por exemplo, anteontem, um dos polos de testagem que está acontecendo em Mesquita, e fiquei pensando, a gente precisa de mais polos de testagem. Imagina se cada favela a gente tiver um polo de testagem, né, ou próximo das favelas, para que a gente consiga testar em massa, né, Márcio? Muito bom, Renê. Muito obrigado pela sua participação. Certamente o Voz das Comunidades tem um papel importante na informação, na divulgação de informação e nessa pressão por testagem. A gente está do lado de vocês. Muito obrigado. Em São Paulo, a comunidade também se organizou para tentar saber com rapidez quem tem sintomas da doença, quem precisa de ajuda, qual a situação da casa, de cada família. A ação em Paraisópolis virou exemplo no combate ao novo coronavírus. Paraisópolis tem a população de uma cidade no espaço de uma comunidade. São cerca de 100 mil pessoas espremidas em casas e barracos ligados por vielas. A comunidade transformou 420 moradores em presidentes de rua. Cada um é responsável por monitorar umas 50 casas. Assim que a gente identifica um caso suspeito, a gente passa a monitorar essa família, dar orientação. Então, o presidente de rua ele é responsável por garantir que essa pessoa fique em casa, conscientizá-lo. Passando mal, a ambulância vai ser acionada. Paraisópolis mantém 3 ambulâncias e profissionais de prontidão. A rede dos presidentes de rua também identificou quais são os moradores que perderam a renda por causa da pandemia e estão mais necessitados. Para essas pessoas, voluntários preparam marmitas todos os dias. E um projeto da comunidade que capacita mulheres para serem costureiras está dedicado agora a confeccionar máscaras de pano. Tudo o que Paraisópolis está fazendo é mantido com parcerias como essa, doações, uma vaquinha pela internet e voluntários. E o Instituto Marielle Franco e o coletivo Favela em Pauta lançaram na internet o Mapa Corona nas Periferias. O objetivo é organizar ações de solidariedade em favelas e periferias brasileiras. Quem quiser ajudar pode se cadastrar no site. O endereço
você vê aí na tela. Tá pequenininho, mas dá para ver ali embaixo, institutomarielefranco.org/mapa corona nas periferias. Eu juro que eu estou tentando enxergar, mas está muito pequenininho, o monitor é que está longe. Falando um pouco de testagem, então, com vocês, nossos entrevistados. O Ministério da Saúde disse que quer testar muito, o novo ministro está empenhado nisso, em conseguir testes, fala em 30 milhões de testes. Mas só os testes são importantes? Quer dizer, qual o papel também de encontrar aquela pessoa que testou positivo, de isolá-la, de monitorá-la, de saber os contatos de quem estava ao redor? Eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso da maneira mais eficiente, digamos assim. A testagem é muito importante. Ela teria sido até mais importante na fase inicial, quando a gente consegue fazer o diagnóstico, isolar aquelas pessoas positivas. Agora que a gente já tem uma disseminação muito grande, fica um pouco mais difícil. Mas é importante, sim, a gente ter o diagnóstico. Só que a testagem não é tão simples assim. Tem que saber qual que é o exame e qual que é o momento de se fazer o exame. Quando você fala de fazer PCR, né, que é a reação em cadeia de polimerase... É um teste mais preciso. É um teste que vai dar o diagnóstico de parte do vírus que está lá. Ele é interessante principalmente entre o 4º até o 10º dia, a eficácia maior no 5º até o 7º dia. E aí a gente consegue um diagnóstico da doença. Os testes de anticorpos... Teste rápido. Que é o teste rápido, ou mesmo aquele que a gente colhe, o sangue demora 1, 2 dias eventualmente, eles vão ver os anticorpos, ou seja, depois que você já teve toda aquela fase de transmissão e a sensibilidade, especificidade, a gente chama esse termo, ele vai ser melhor a partir do 15º dia. A partir do 10º dia, em torno de 70%, chega a quase 100% no 15º dia. Ou seja, a gente quer fazer o diagnóstico, e daí eu vou fazer o PCR, ou eu quero saber quem já teve e já tem um anticorpo. Tem que ser muito bem pensado. Saber o teste correto no momento correto. Exatamente. Desculpa se eu cortei o senhor. Não, é que eu quero jogar logo para a doutora Fabiane, porque quando a gente mostrou o ao vivo de Brasília lá da testagem, aquela longa fila de carros na porta do estádio Mané Garrincha para ser testado, a senhora meio que tomou um susto. A gente está com a imagem de novo aqui. A senhora acha que talvez o que não seja correto aí? O momento ou o tipo de teste? Qual o problema? Testagem, ela tem que ser universal, é o que a Organização Mundial de Saúde recomendou. Então, testar é perfeito. Só que a gente tem que saber qual é o melhor momento e, olhando um país que tem recursos financeiros limitados, nós temos que ser inteligentes o suficiente para escolher o melhor momento para testar e que população que eu quero testar. Se eu tivesse que escolher nesse momento, eu investiria mais em fazer diagnóstico de quem está agudo, ou seja, não só testar os pacientes graves, mas testar quem tem sintomas, porque isso vai me ajudar no manejo desses pacientes mais rapidamente, e eu deixaria isso para um segundo momento. O porquê que isso não serve na forma como está? Esse teste de ponta de dedo, onde você fura, coloca uma gotinha de sangue num papel e corre aquela fita, a possibilidade, se for verdadeiro, se aquela pessoa estiver doente, de dar certo, ela pode ser de 30% a 40% apenas, dependendo do dia que a pessoa está coletando aquilo. Então, precisaria ter uma equipe treinada ali, perguntando previamente quantos dias de sintoma você tem, em que fase da doença você está. Senão, a gente está jogando um recurso extremamente valioso e que vai ser muito importante ainda como inquérito epidemiológico, vai ser desperdiçado. Entendi. Fica aqui a opinião da doutora Fabiane Steinbock, que... entendi. Compartilhada. É que eu não sei até que ponto a gente não consegue tirar alguma informação, nem que seja de amostragem, num momento como esse, de um teste assim, né? É que se for feito no momento errado, não adianta nada. Não adianta nada. Então, você vai ter a falsa sensação que está 1%. Será? Entendi. Vamos aqui para as suas perguntas do Pergunta Corona. Pergunta do Arthur. Objetos pessoais podem ser limpos com álcool 50% ou devemos usar água sanitária? A limpeza dos objetos pessoais é sempre interessante e você pode fazer até com água e sabão, tá? Álcool a 50% não obrigatoriamente precisa ser dessa forma. Álcool a 70% seria melhor, mas água e sabão já é o suficiente para você conseguir uma limpeza adequada desses materiais. Mas, por exemplo, limpar o celular, se eu passar o álcool 50%... álcool a 70%, o gel é ideal. Entendi. Porque senão você pode estragar o celular. Pergunta do Carlos Martins. Uma pessoa com gripe comum pode se infectar com coronavírus ao mesmo tempo?
Sim, existe a co-infecção e esses podem ser casos mais graves. Desenvolveu um caso mais grave. Sim. A pessoa assintomática também tem que fazer tratamento ou basta isolamento social? Pergunta da Isabela. Assintomático não precisa tratar. Até porque, até hoje, nós não temos nenhum medicamento que você vai dizer é efetivo para o tratamento do coronavírus. Nós não temos isso ainda. Então, a proposta é, quem está assintomático é isolamento para não transmitir. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. A pergunta do Renato é boa. Durante esse tempo de desenvolvimento da vacina, mais de um ano, como dizem vocês médicos sempre, o vírus pode sofrer mutação e ainda assim a vacina vai poder ajudar? Existe uma possibilidade dele sofrer mutação, mas a mutação não seria grande o suficiente para impedir o desenvolvimento dessa vacina. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com as suas perguntas no nosso combate ao coronavírus. Até já. Às 10h35, hora do nosso giro no noticiário internacional. Pela primeira vez desde o começo de abril, o mundo registrou menos de 5.000 óbitos por dia, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mesmo assim, até agora, a Covid-19 já causou a morte de mais de 178 mil pessoas ao redor do planeta. Só na Europa são mais de 110 mil mortes. Na Espanha, um dos países mais afetados pela epidemia, o primeiro-ministro Pedro Sánchez informou que o país planeja sair gradualmente da quarentena a partir da segunda metade de maio e também deixou alerta: as restrições podem voltar se os números piorarem novamente. Nos Estados Unidos, Donald Trump se reuniu com Andrew Cuomo, governador de Nova York, hoje o epicentro da epidemia. Eles estavam se bicando, mas parece que a conversa agora foi produtiva. A ideia é que Nova York dobre o número de testes para a Covid-19, de 20 mil para 40 mil testes por dia. E da Finlândia, uma história curiosa. Uma rede de supermercados resolveu testar um novo acessório nas portas das geladeiras. A ideia é que os clientes usem o braço e não mais as mãos para tocar os compartimentos, para abrir a geladeira. A Finlândia tem recebido elogios pelas medidas que adotou para conter o vírus. Por lá foram registrados 4.000 casos e 141 mortes. Já são quase 4 meses desde o início da epidemia e um mistério na China mostra que ainda há muito para se descobrir sobre o novo coronavírus. Médicos da cidade chinesa de Wuhan, o primeiro epicentro da pandemia, afirmam que um número crescente de pessoas, depois de recuperadas, volta a testar positivo. São dezenas de pacientes que chegaram a testar negativo depois de passar por tratamento, pela quarentena. Mas, contrariando as expectativas, entre 50 e 60 dias a partir da data em que a Covid-19 foi diagnosticada, eles voltaram a testar positivo para o coronavírus. E importante, sem apresentar sintomas. Ainda não se sabe se as pessoas curadas que voltam a testar positivo para o vírus são capazes de contaminar outras. Alguns médicos cogitam que essas pessoas tenham sido reinfectadas, o que pode significar que elas não conseguiram desenvolver anticorpos em quantidade suficiente para ficar protegidas, imunes. Atualmente, os pacientes de Covid-19 na China só recebem alta depois de 2 testagens negativas com intervalos de 24 horas. Agora, já tem gente defendendo que 3 ou mais testes sejam realizados. É uma pergunta difícil, mas o que vocês acham disso? Doutora Fabiane, primeiro, é possível ser reinfectada essa doença? Márcio, essa é uma pergunta que vale 1 milhão atualmente. Existem 2 possibilidades aí. Uma, de realmente você permanecer mais tempo, e daí essa testagem por testar uma segunda, uma terceira vez pode ser importante. E a segunda é, mesmo depois de você ter ficado doente, você não conseguir produzir anticorpos em nível suficiente ou com a qualidade necessária para se proteger e você se reinfectar. A gente não tem, ninguém bateu o martelo ainda 100% de falar que é um ou outro. E de novo vem a questão da testagem. A China quer fazer testagem agora em mais vezes para perceber se a pessoa tem ou não a doença. E nos Estados Unidos, eu lembro também, Nova York vai fazer 40 mil testes por dia. Mostrando a importância, então, que os testes realmente têm. Mas, de novo, como vocês bem salientaram, sabendo usar os testes. Perfeito. A questão da positividade tem 2 situações. Será que essa pessoa ainda tinha o vírus, que a gente chama de uma recrudescência, ou será que ela se recontaminou? A gente não tem como dizer. Realmente a gente não tem como dizer.
Mas a ausência de sintomas sugere que não seja uma reinfecção, que não seja uma nova doença e que talvez esses anticorpos sejam, de alguma forma, protetores para não ter a evolução com algum quadro mais importante. Eu ia falar que é impressionante como a gente está conhecendo a doença ainda, mas realmente foi em dezembro que começou a surgir isso. E em 4 ou 5 meses a gente não tem um panorama geral. E como a gente está conhecendo a doença e conhecendo outros objetos, como a geladeira lá na Finlândia. É uma boa ideia, não é? Eu achei ótimo. A gente não precisa encostar ainda mais no local público, como no supermercado, não precisa ficar tocando o tempo todo, é só no braço lá e, claro, depois... Bom, não tocar no próprio braço, né? Tudo que a gente puder fazer com o cotovelo, com as costas do dedo, com as costas das mãos, evitar que a palma da mão, principalmente a nossa polpa digital, que é o que geralmente vai à nossa face, melhor. E eu não consegui reparar na imagem, mas vocês perceberam se as pessoas naquele supermercado estavam de máscara ou não lá na Finlândia? Acho que estavam e com luvas. Luva, a gente está achando que é um exagero aqui, pelo menos os médicos dizem isso, né? Não adianta, se você está usando luva e você colocar a luva no teu rosto. A gente calcula em torno de 23 toques no rosto por hora, inconscientemente. Então, se você está com luva e você coloca a luva no rosto, você se contamina da mesma forma. Mas a máscara sim vale, né? A máscara é importantíssima, segue sendo importantíssima. Então, saiu de casa, tem que estar com a máscara para se proteger e para proteger o outro, caso você tenha sintomas leves e não perceba. Então, enquanto você está falando, você está soltando aquelas gotículas. Muito bom. A gente vai agora ali voltar para a tela para conversar com a nossa querida Clara Velasco, que todo dia traz para a gente o Fato ou Fake, que é o serviço do G1, que elucida, resolve aquelas velhas imagens, mensagens que a gente recebe pelas redes sociais, nunca sabe se é verdade ou não, se bem que tem algumas que estão na cara que são mentiras, né? São falsas, né, Clara? Mas vocês conseguem explicar também aquelas que nos enganam bem e pior, a gente sai compartilhando por aí. Bom dia para você, Clara. Bom dia, Márcio. Pois é, hoje eu vou falar exatamente sobre fotos e vídeos antigos e tirados do contexto, ou seja, essa velha tática usada pelas mensagens falsas que a gente conhece tão bem. A primeira foto mostra uma mulher, ela está caída no chão e está sendo pisoteada por um policial em uma moto. A legenda fala que isso aconteceu no Ceará durante essa pandemia do coronavírus. Mas isso é fake, não é verdade. Essa foto não foi feita no Ceará e nem é recente. Ela foi tirada na Venezuela em 2017, tanto que dá para ver na moto do policial a sigla GNB de Guarda Nacional Bolivariana. E vale a gente falar que essa mulher é uma estudante de direito que participava de manifestações contra Nicolás Maduro. A foto dela, inclusive, saiu em vários jornais da Venezuela na época. A outra história é um vídeo que mostra um grupo de homens correndo em uma praia segurando bandeiras do Brasil. A legenda fala que eles são militares da reserva que estavam desafiando as medidas de quarentena impostas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Isso também não é verdade, esse vídeo não é novo e não tem relação com o atual governo do estado, nem com a pandemia do coronavírus. A gente conseguiu achar esse mesmo vídeo em uma publicação de setembro de 2018, ou seja, quando Wilson Witzel nem tinha sido eleito governador ainda. E esse vídeo mostra, na verdade, uma corrida na orla de Copacabana feita em homenagem aos militares mortos em confrontos com criminosos no estado do Rio. Márcio. Imagens verdadeiras usadas num contexto errado, fica tudo errado e tem gente que compartilha isso, né, por cima. Clara, muito obrigado. Até a próxima. Aqui no telão, respondendo às suas perguntas no nosso Pergunta Corona. A pergunta da Alice já chegou várias vezes aqui, perguntas parecidas. Quem fez transfusão de sangue está no grupo de risco? Eu acho que o contexto é por que recebeu a transfusão de sangue. Qual que é a razão da transfusão? A transfusão em si não é um fator de risco. Pergunta do Wellington. Hipoclorito de sódio e vinagre matam o coronavírus em verduras e legumes? Teoricamente, você tem que lavar os seus vegetais, as verduras todas em soluções de vinagre e hipoclorito, isso já seria suficiente. A Larice pergunta, tenho fibromialgia, sou do grupo de risco? Normalmente não. A questão, de novo, né? Quais são as medicações que ela faz uso para controlar a fibromialgia? Se você faz algum tratamento imunossupressor, isso eventualmente pode ser um risco. A pergunta do João é boa, quando a gente enfatiza tanta máscara aqui, usar máscara e saber usar a máscara. Antes de tocar na máscara, toda vez tenho que lavar as mãos? O principal é você lavar as mãos. Como a máscara já é um anteparo, se você encostar nela, sua mão tanto faz se está limpa ou não. O importante é depois que você encostar nela, que você lave as mãos e, de preferência, passe álcool gel também. O Roberto de Jarinu, em São Paulo, também pergunta sobre máscara. Sobre as máscaras de proteção compradas em farmácias, podemos usar várias vezes ou temos que descartar após o uso?
Algumas máscaras elas podem ser usadas várias vezes. Por exemplo, o que a gente chama de N95, que é uma máscara muito mais rigorosa, inclusive para procedimentos. As máscaras cirúrgicas, normalmente, elas podem ser usadas por até 4 horas. Você não consegue usar mais tempo do que isso. Cuidado com as máscaras de pano. Elas protegem principalmente você de transmitir a doença para os outros e não dos outros transmitirem para você. E o cuidado que a gente não pode manipular a máscara, tá? O ideal é a gente não colocar a mão na máscara. A pergunta do Pedro também é boa. Qual é a distância ideal na fila da padaria? 1 metro ou 2 metros? 2 metros. Quanto mais distante, melhor. Então, eles falam de 1 a 2 metros. 2 metros seria melhor do que 1. Fabiane Steinbock, Marcelo Otsuka, muito obrigado pela presença de vocês. Acho que foram boas perguntas hoje, né? E respondemos, acho que tiramos boas dúvidas hoje. A gente fica por aqui, você pode rever o nosso combate lá no Globoplay. Agora você tem o encontro com Fátima Bernardes. A gente se encontra de novo amanhã, 9h50 da manhã. Conto com você. Até lá.